Quero saudar a todos com a graça e a paz, nosso Deus. Mais uma vez feliz, de estar revendo os irmãos. E eu gostaria que, desde já, você já abrisse a sua Bíblia lá no Salmos de número 90. Salmo de número 90. Amém? A gente vai fazer a leitura de todos os 17 versos e aprenderemos nessa noite. Amém? Diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem até 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Oremos mais uma vez nessa noite. Deus amado, Pai Santo, somos gratos, Deus, ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, nessa noite, ao qual Tu nos convidaste a vir a essa casa para adorar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Deus, pelas orações, pelos louvores, pela palavra inicial. Mas Te pedimos que Teu Espírito Santo permaneça conosco nesse momento da palavra e o que o Senhor venha nos ensinar, Deus, através da Tua Sagrada Escritura, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus, e usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Irmãos, o tema que eu trago para essa ministração é o Deus eterno e o homem finito. O Salmo 90 é o único dos 150 cuja autoria é designada a Moisés. E ele é conhecido como o salmo mais antigo do Saltério. Então, eu não sabia, depois de estudar esse salmo, eu descobri que a maioria dos estudiosos dão a autoria dele para Moisés. E muitas das pessoas acham que até hoje ainda pensam que Salmos foi escrito só por Davi. Ainda tem pessoas que ainda têm essa mente, mas não. Esse salmo de número 90, ele é conhecido pelos estudiosos o salmo mais antigo, do Saltério bíblico. E ele foi escrito por Moisés. E a grande maioria dos estudiosos acredita que essa oração feita por Moisés foi escrita no fim da sua vida. Ou seja, já depois de ele ter saído ali com aquele povo do Egito, tá ali peregrinando naquele deserto, já perto de morrer, foi quando Moisés escreveu esse salmo, e guarde essa informação. Assim, eu quero também me propor, junto com os irmãos, a meditarmos nessa rica porção das Sagradas Escrituras e tirar algumas observações para nós. Amém? Então, o versículo 1, o salmista fala o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração
em geração. Né? E a palavra aqui, Senhor, na minha tradução, no hebraico significa Adonai, que traz sentido ao Deus ser o Deus único e eterno Senhor. Né? E Moisés é bem enfático a dizer que esse Deus soberano é o refúgio não só do seu povo agora, mas nas gerações passadas e também nas gerações vindouras. Né? Quando ele fala aqui, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Então, quando ele fala nosso refúgio, ele está justamente incluindo o povo, né? E quando ele fala de geração em geração, ele fala as gerações passadas, né? Deus foi o refúgio das gerações passadas, e Deus também vai ser o refúgio das gerações futuras, ou seja, de nós. E Deus continua sendo o nosso refúgio e será refúgio das próximas gerações. Então ele fala, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio durante todo o tempo, de geração em geração. E essa palavra aqui, refúgio, tem um significado de habitação ou uma casa, um lugar onde você pode se abrigar sempre que precisar. E vale ressaltar, como eu já falei no início aqui da administração, que Moisés se encontrava no deserto. Então é como se ele olhasse, né, para aquele deserto assim e dissesse, eu não tenho casa, eu não tenho aonde, por exemplo, dormir, eu habito em tendas, mas eu tenho um lugar seguro, eu tenho um refúgio, eu tenho uma casa eterna, que é Deus. Apesar de eu estar aqui no meio desse deserto e não tenho casa nenhuma, ser casas provisórias, eu tenho uma casa que dura para sempre. Isso também é muito importante, irmãos, porque muitas das vezes nós procuramos refúgios em outras coisas que não são Deus. Já parou para pensar que muitas das vezes a gente procura refúgio em várias outras coisas que não é Deus? Mas Moisés diz, Deus é o nosso refúgio, né? Ele é aquela fortaleza, ou seja, por mais que naquele deserto ele se sentisse inseguro, né? Porque não tinha proteção, né? Como eu falei. Antigamente eles faziam grandes cidades, né? Com grandes muros para que eles pudessem proteger dos inimigos. Então ali eles estavam vulneráveis. Então, mesmo estando vulneráveis, ele diz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é que me protege, né? Então ele fala justamente isso. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. E o versículo 2 e 4, ele continua dizendo, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O salmista começa agora a contemplar a Deus e chega à conclusão de que Deus é eterno. Ele não está limitado ao tempo, pois Ele é o Criador do tempo. Antes mesmo de que tudo viesse a existir, né, tudo que nós conhecemos existisse, Ele já era Deus. Por isso que Ele fala, antes que os montes se formassem, né, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Ele começa aqui a falar sobre a eternidade de Deus, né? Deus, Ele é eterno, né? Meu pai gosta muito de dizer que Deus ele é atemporal, né? Às vezes ele está pregando e diz assim, Deus é atemporal, né? Mas o Deus atemporal se fez temporal, entre aspas. Como assim? Deus criou o tempo. A gente só conhece o que é tempo porque Deus criou. Porque antigamente não existia nada. Então Deus cria o mundo e cria todas as coisas. E nós começamos agora com o tempo. Nós temos tempo. E Deus se humilha em forma de homem e se coloca no meio do tempo. Aquele que é atemporal, que é sobre qualquer outra coisa, que é eterno, se faz presente conosco, né? Ele se faz temporal, né? Ele vem habitar conosco. E isso é muito interessante. Meu pai costuma muito falar isso nas pregações dele, né? Mas ao olhar para o seu redor e ver a coisa mais antiga, né, que ele conhece, que são os montes, ele diz, Deus, Tu existe muito antes desses montes. Muito antes Tu formasse eles. Na verdade, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a última vigília da noite. É como se Moisés olhasse para o deserto e pensasse, olhasse assim, o que é mais antigo aqui? Qual a coisa mais antiga que eu vejo? Ele vê um monte. Ele diz, Deus é mais antigo do que esse monte. Deus existe antes desse monte. Né? Antes que os montes viessem nascer, Tu existes. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Né? Então, para Ele, como Deus é um Deus atemporal, como meu pai costuma falar, então Ele não conta tempo. Nós somos temporais, então nós contamos minutos, contamos segundos, contamos horas, dias, meses, anos, por aí por diante. Deus não.
Deus é um Deus atemporal, Ele não se limita ao tempo. E para te explicar melhor o que é essa eternidade e seu Deus ser atemporal, uma vez ouvi Hernandes Dias Lopes, né, ele explicando um pouco sobre isso. Ele trazia a seguinte reflexão, ele dizia assim, vamos supor que você tem 100 anos, e eu tiro um ano seu, você vai ficar com quanto? 99. 100 menos 1, 99. E se eu vir e tirar mais 10 anos? 89. E por aí vai. Mas imagina agora você tem uma eternidade e tira 1000 anos da eternidade. O que é que vai te restar? Uma eternidade. Então, Deus, Ele é eterno. Ele não se limita ao tempo. Ele existe desde sempre, né? E depois de olhar para Deus e ver que Ele é eterno, Moisés olha para si e para a humanidade e entende que, diferente de Deus, nós somos finitos, né? Ele começa a contemplar a Deus, Deus é eterno, Ele criou todas as coisas. E olha para si, mas poxa, eu sou finito, eu sou mortal, né? E ele fala aqui no versículo 3, né? Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Em contraste, né, com a imutabilidade e eternidade de Deus, Ele é imutável e Ele é eterno, o homem morre, mas Deus continua sendo o mesmo, desde agora e para sempre. Moisés faz aqui uma referência ao que é relatado em Gênesis. E Gabriel, me ajuda lá em Gênesis, o capítulo 2, o verso 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Depois a gente vai ler o versículo 16 e 17. Diz o seguinte, Gênesis, capítulo 2, verso 7. Diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E no mesmo capítulo, versículo 16 e 17, ele diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando ele fala justamente aqui, essa questão de Deus reduzir o homem ao pó, ele faz justamente a indicação a esses versículos, a essa passagem, que nós somos pó, né? Como tem também outra passagem aqui em Gênesis, no capítulo 13, mais propriamente dito, Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele diz que o homem é pó e ao pó o homem voltará, né? Então, diante de Deus, nós somos nada mais, nada menos que pó, que nada, né? Deus é eterno e nós somos nada, né? Mas Moisés, quando chega a essa conclusão, né, de que só Deus é eterno e nós somos finitos, né? Por que nós somos finitos? Porque nós pecamos, foi essa a sentença, né? Ele disse que se você comer da árvore do jardim, né, poderia comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se ele comesse, certamente aconteceria o quê? Ele morreria. E aconteceu justamente isso, através do pecado. O pecado entrou na vida do homem e depois disso foi só ladeira abaixo, né? Nós pecamos diariamente e nós somos reduzidos ao pó, né? Diferente de Deus, nada mais, nada menos, nós somos pó. E isso, irmãos, é um grande aprendizado para a nossa vida, porque tem muita gente que acha que é muita coisa. Você já viu aquelas pessoas que se acham, né? Que eu sou inteligente, porque eu sou doutor, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a Bíblia está dizendo que você é pó. Você é nada, né? Se esses tipos de pessoas tivessem esse entendimento, eles iam olhar para você e dizer, poxa, eu não sou nada, eu sou nada mais, nada menos que pó. Se alguém um dia te perguntar para você dizer assim, quem você é, o que você é? Você olha para ele e diga assim, eu sou pó, eu sou ninguém, né? Deus é eterno, mas eu sou pó, eu não sou nada. E a nossa vida, irmãos, não é apenas passageira, mas ela também é efêmera, né? Ela passa rápido, ela é breve. Leia comigo versículos 5 e 6, que diz o seguinte, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha. Né? A referência usada para falar sobre aqui as torrentes, né? Tu os arrasta na torrente, né? Traz alusão ao que acontecia na região do Negueb, quando de repente começava a chover
E as águas que saíam arrastando de cima daquele monte, né, de cima daquele monte, vinha arrastando tudo que vinha pela frente. Então levava casas, às vezes matava pessoas. E semelhantemente é a vida do homem, ela passa muito rápido, né? Quem já leu o Salmo 126 vai falar justamente sobre as torrentes do Negueb, né? A torrente do Negueb era nada mais nada menos que uma região ali seca, né? Que passava por uma seca, tipo sertão, passava por uma sequidão muito grande e do nada vinha uma grande chuva e quando começava a chover descia aquelas águas daquele monte e saía arrastando tudo pelo que vinha pela frente. Então Moisés diz que a vida do homem passa rápido, igual uma grande enchente, uma grande água, né? Uma grande torrente, né? Nós somos passageiros, nós passamos muito rápido, né? E ele também faz a alusão aqui a uma planta, né? Que nós florescemos, murchamos, secamos e morremos. No versículo 6, de madrugada floresce, à tarde murcha e seca. Né? Se você vê uma planta, geralmente acontece isso com ela, né? Com ela quando você ganha uma rosa, né? Ela vem bem bonita, né? Daqui a pouco ela começa a murchar, ela começa a ficar bem sequinha e depois morre, né? Então, da mesma forma somos nós ficamos jovens, né? Crianças, daqui a pouco estamos jovens, adolescentes, daqui a pouco adultos, daqui a pouco maduros, daqui a pouco velhos, daqui a pouco morremos. E passa muito rápido, né? Eu até um tempo atrás lembrava que até um dia desse eu estava jogando bola na frente da casa da minha avó, em Gurinhém, sem ter preocupação com nada, né? E muitas das vezes você pega uma pessoa mais velha, ela fala, né? Não, começa a contar, né? Dos tempos que era nova, daquilo que fazia, né? No seu tempo de mocidade. Sim, a vida passa muito rápido. Olha nós aqui, já estou quase com meus 30 anos de idade, dia desse tinha 15, né? E a vida passa muito rápido, irmãos. Mas Moisés, ele não para, ele continua e afirmando que além de sermos seres finitos, perceba que primeiramente nós somos finitos, segundo, nós somos transitórios, nós somos rápidos, terceiro, ele vai falar que nós somos pecadores. Olha o que ele fala no versículo 7 ao 9, a parte A do 9, ele diz o seguinte: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Né? E, irmãos, a ira de Deus não é um tema muito falado nas igrejas contemporâneas, né? E grande parte das congregações. Pois quem quer ouvir que existe um Deus que está irado com os pecados da humanidade e que um dia virá para julgar esses pecados, não somente os que as pessoas veem, mas também como os que as pessoas não veem, né? E assunto como esse, eu acho, raramente você vai na igreja e diz assim, o tema da pregação de hoje é a ira de Deus. Eu acho que conta-se nos dedos, uma vez que eu visitei algum tipo de igreja, ou a gente vai na igreja, que é falado, que é tratado da ira de Deus, porque não é agradável. Mas o salmista fala aqui que o ser humano é consumido pela sua ira e pelo seu furor. Existe um Deus irado e furioso, né? E as pessoas têm um grande problema de conectar isso na mente. Como assim? Deus é amor, Deus é longânimo, como é que ele pode estar irado? E quando nós estudamos atributos de Deus, Sóstenes gostava muito de dizer para mim o seguinte, dizia assim, Luan, os atributos de Deus, Deus é um ser perfeito, então os atributos de Deus é como se fosse uma linha reta. Nós somos pessoas instáveis, então algumas pessoas aqui são mais carinhosas, outras nem tanto, umas são pacientes, outras nem tanto, outras conseguem falar, outras nem tanto, mas Deus não. Deus é um ser equilibrado. Então, da mesma maneira que Ele é amoroso, da mesma maneira Ele é justo. E Ele não pode deixar os pecados cometidos pela humanidade sem justiça. Ele não pode. Então, Ele voltará e dará o salário do pecado daqueles cujo cometeram. E como nós, que outro dia também nós cometemos, mas aquele que morre no pecado e não se arrepende do pecado, receberá a justa ira de Deus. E outro problema que nós temos com essa palavra ira é, poxa, Deus é um Deus santo, como é que Ele pode se irar? A gente pensa que ira é só para nós, a gente, vez ou outra, se ira. E tem uma parte no livro de Paul Walsh, que ele faz a seguinte alusão, eu acho muito interessante, eu gosto muito de trazer esse exemplo, que é para nós pais que temos filhos, ele diz o seguinte, imagine você chegar na sua casa
Você saiu para trabalhar e quando você volta na sua casa, você se depara com sua esposa, seus filhos violentados e mortos. E do lado do corpo do sua esposa e seus filhos, você vê a pessoa que fez aquilo, o assassino dos seus filhos e da sua esposa. Qual seria a sua reação? A maioria do pessoal vai dizer matar. Matar, prender, chamar a polícia. Agora imagina Deus. Deus não vê só um pecado como esse durante o dia. Ele vê vários pecados durante o dia. O meu e os seus, que a gente acha que é pecado pequenos, e os pecados mais graves. Deus tem motivo ou não teria motivo para estar irado? Deus tem muito motivo para estar irado. Então Deus é um Deus que está irado. A sua ira está diante de nós. Ele diz aqui, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Né? A ira é sobre aquele que está debaixo do pecado. Né? E outra coisa que fica bem claro nessa passagem é que muitas das vezes, né, tentamos transparecer quem não somos, né, e esquecemos que Deus sonda os desejos mais profundos do nosso coração. É quando ele fala aqui no versículo 8, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Né? E sobre isso eu estava comentando hoje com o meu colega de trabalho, que já percebeu que muitas das vezes a gente se preocupa em não ofender as pessoas mais do que a Deus. Por exemplo, quando você vai cometer aquele pecado em secreto, você está se preocupando que outras pessoas não vejam. Né? Por que você está fazendo pecado em secreto? Porque você se preocupa com que pessoas não vejam e essas pessoas fiquem escandalizadas com o que você fez. Mas muitas das vezes as pessoas não se preocupam com o que Deus está vendo, né? O que está fazendo diante de Deus. Então, ele é bem enfático aqui. Sobre a luz do teu rosto estão nossos pecados ocultos. Por que nossos pecados ocultos? Porque muitas das vezes nós tentamos transparecer pessoas que nós não somos. Às vezes a gente quer estar aqui na igreja e quer passar um nível de santidade, um nível de oração, um nível de... As pessoas olham para a gente e dizem assim, rapaz, eu quero ser como Caiã. Pensa num menino santo, pensa num menino correto. Mas muitas das vezes, Luan comete coisas aqui que se os irmãos vissem, ficariam escandalizados. Você comete coisas que muitas das vezes, se os irmãos vissem, ia escandalizar os irmãos. Mas não se preocupe em escandalizar os irmãos. Você está fazendo isso diante de Deus. Os irmãos estão nem aí perante Deus, que virá e julgará. Então, não adianta transparecer aquilo que nós não somos, porque diante de Deus não tem máscara. Ele vê nós como verdadeiramente nós somos. Então, isso é uma grande verdade, irmãos, ao nosso coração. E isso traz um sinal de alerta para nós. Não se preocupe em fazer as coisas escondidas. Mas quando for fazer a coisa escondida, lembre-se, Deus está presente. Deus está presente. E o versículo 9 até o 11, a parte B do 9, ele diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, olha, ele volta a falar ira novamente, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Né? E, irmãos, a vida do homem, ela passa muito rápido, como eu falei. Né? E mesmo para aqueles que atingem até uma certa idade, né? Seus 70, 80, 90 anos, o final das suas vidas não são tão prazerosos, pois devido às labutas do dia a dia e várias outras coisas, adquirimos várias doenças e temos um fim de vida muito sofrido. Não é assim que acontece? As pessoas, quando já estão mais velhas, dizem assim: por que Jesus não volta logo? Por que eu não vou logo? Por quê? Porque a gente trabalha, né? Quando estamos novos, trabalhamos para conseguir uma aposentadoria boa e descansar, mas sendo que o dinheiro dessa aposentadoria serve para a gente pagar remédio. Né? Não é bem assim? O cara vai ficando velho, vai começando a surgir artrite, artrose, dor na coluna, dor não sei aonde, pressão alta, diabetes, e eu poderia listar aqui várias outras coisas. Né? Então, quando nós vamos envelhecendo, tem várias pessoas que preferem nem chegar. Né? Eu costumo dizer, Ivonete, aqui eu vou falar diretamente para você,
que a gente brinca lá na empresa o seguinte, que Sóstenes foi agraciado por Deus. Por que Sóstenes foi agraciado por Deus? Porque Sóstenes passou a vida todinha tomando Coca-Cola, comendo um bocado de besteira, e quando chegou na hora de sofrer, Deus levou. Né? E quem dera com nós fôssemos assim, né? Quando chegasse no momento do sofrimento, Deus nos recolhêssemos, né? Para Ele. Então, irmãos, a nossa vida, ela passa muito breve, ela é muito breve. E, na verdade, o envelhecimento do corpo mostra para o homem que cada dia a morte está mais próxima. Mas as pessoas tentam se esconder dessa verdade. E isso é tão verdade que as indústrias de beleza e estética crescem ano após ano, como se a morte chegasse só para pessoas velhas. Já você percebeu que a indústria de estética, de cosmético, é uma das que mais cresce, principalmente no Brasil? Por quê? Porque quando a mulher, vamos dizer mulher, né, que é mulher geralmente mais vaidosa, desculpa as irmãs, vê que está vindo a ruguinha aqui, o que é que a mulher faz? Bota um botox e estica para parecer mais nova. Então, se nós olhássemos para o espelho e vêssemos que nós estamos envelhecendo, teríamos a seguinte conclusão: a morte está chegando. Né? E a morte está chegando. Na verdade, nós já nascemos morrendo. Já parou para pensar que a gente já nasceu morrendo? Ninguém nasce e diz assim: nasceu um bebê, os anos de vida dele estão aumentando. Então, em vez de diminuir, ele está aumentando os anos de vida, ele vai viver. Não, a gente nasce, mas a cada dia que passa, nossos anos de vida vai diminuindo. Então, nós já nascemos morrendo. Além de nascer debaixo da morte, né, da condenação do pecado, todos nós já nascemos morrendo. Mas sendo que as pessoas não param para observar isso. Na verdade, elas tentam esconder isso, né? Na verdade, acho que falar de morte é até chato, né? Para algumas pessoas, quando fala de morte, às vezes lembra um parente que partiu, né? Às vezes para algumas pessoas traz um medo, traz um receio. Mas a morte está à nossa frente, a todo momento. Todo dia morrem pessoas novas e pessoas velhas. Né? Se é uma certeza que você tem que ter, é que você vai morrer. A gente tem uma primeira certeza: Jesus Cristo nos salvou. Segunda certeza: você vai morrer. Não tem para onde. Não teve um até agora que não morreu. Até Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Mas a morte chega para todo mundo. Uma vez ou outra ela vai chegar. E o versículo 12, que eu considero o versículo-chave dessa passagem, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui Moisés divide a humanidade em dois tipos de pessoas. As que aprenderam, as sábias, né, que aprenderam a contar os seus dias, e assim alcançaram esse coração sábio, e as tolas, as que vivem nesse mundo achando que são jovens e ainda tem muita coisa para aproveitar. Então, quando a gente pega essa passagem que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio, ele divide a humanidade em dois tipos de pessoas. Tem um tipo de pessoa que aprendeu a contar os seus dias e tem outro tipo de pessoa que diz: não, eu sou jovem demais, aceitar Jesus agora para quê? Né? Eu tenho que aproveitar muito a minha vida. Irmãos, eu falava isso antes de me converter. Minha madrasta, certa vez a gente foi para um culto, meu pai me obrigava a ir para o culto, não sei se eu já contei isso para os irmãos, mas meu pai me obrigava a ir para o culto, mesmo sem eu querer. E depois se voltou do culto, minha madrasta, no meio do caminho, falou assim para mim: Luan, por que tu não aceita Jesus? Por que tu não se rende a Jesus? Eu dizia: não, Marlene, deixa eu envelhecer um pouquinho mais, deixa eu ficar um pouco mais velho, depois que eu ficar mais velho eu vou e aceito a Jesus, deixa eu aproveitar a vida. Né? E existe esse tipo de pessoas, como um dia eu fui, uma pessoa tola. E chegou um certo dia que eu inventei numa enchente que deu lá em Gurien, eu não sei nadar, né? Eu não sei nadar. Aí a gente tinha um campo de futebol lá em Gurien, e para chegar até o campo tinha que passar por uma ponte, mas sendo que deu uma enchente muito grande em Gurien que cobriu a ponte. Então o rio ficou cobrindo aquela ponte e para chegar até o campo era necessário atravessar o rio nadando. Então, quando a água acalmou um pouquinho mais, teve um colega meu com uma brilhante ideia, disse assim: Luan, vou fazer o seguinte, eu vou te jogar no meio do rio e tu vai nadando até o outro lado, porque como tu não sabe nadar, tu já vai estar mais para lá do que para cá, então provavelmente tu chega do outro lado. Sendo que quando ele me jogou no rio, eu comecei a nadar, e o que acontece quando você não sabe nadar? O braço cansa. Meu irmão, meu braço se cansou e eu comecei a me afogar. E eu puxava o ar e descia, puxava o ar e descia. E naquele momento todo, eu me cansei de tanto ficar batendo as pernas, batendo o braço. E eu
pisei naquele chão, no fundo daquele rio, e subi e dei meu último suspiro. E eu olhei e disse, Deus, morri. E submergi. Quando eu submergi, eu só senti uma pessoa me puxando aqui por trás e me levou por canto do rio. Adivinha quem era a pessoa? Um bêbado. Um bêbado salvou uma pessoa que estava se afogando. Deixa eu dizer um relato mais interessante. Anos depois, esse bêbado morreu, bêbado atropelado. Deus usou um bêbado para me salvar, para salvar a minha vida, e eu vim até João Pessoa e ia conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então não pense que você tem muito tempo, porque a qualquer momento você pode partir. E o mundo está cheio de pessoas tolas desse jeito. Eu quero aproveitar a minha vida. Isso é uma mentira de Satanás. Você não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Sua vida não é longa. Você pode partir a qualquer momento. Isso é uma mentira que Satanás coloca na mente das pessoas. E é interessante, irmãos, que o salmista pede ao Senhor para que o ensine a contar os seus dias. Como se ele dissesse, se o Senhor não me ensinar e me escancarar essa verdade, de modo algum eu buscarei esse conhecimento. É quando ele diz aqui, ensina-nos. Ou seja, é como se Deus fosse o professor e diz assim, Deus, o salmista dissesse, Deus, escancara isso para mim, que eu estou prestes a partir a qualquer momento. E eu preciso aprender a contar aos meus dias. Eu preciso saber contar os meus dias. Mas o que significa contar os nossos dias? É ter o entendimento que você é um ser finito, transitório, pecador e frágil. Nós somos finitos, transitórios, pecadores e frágeis. Qualquer célula mal posicionada dentro do seu corpo vai trazer para nós uma doença. Muitas das vezes uma doença incurável. Então nós somos seres muito frágeis. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Então, o que é contar os nossos dias? É ter entendimento que tudo passa, que nós somos pecadores e que em qualquer momento nós iremos partir. E algumas pessoas, depois de se recuperarem de uma grande doença, dizem para si mesmos, agora eu vou aproveitar a minha vida. Tem esse tipo de pessoa, vou estar mais próximo da minha família e por aí vai. Você já vê esse tipo de pessoa que foi curada de um câncer, por exemplo? Tem aquelas pessoas, às vezes a gente vê reportagem, foi curada de um câncer, quase que morreu. Aí depois que elas são curadas de um câncer, o que é que elas dizem? Agora, a partir desse momento, a partir de hoje que eu estou curado, eu vou aproveitar mais meu filho, eu vou aproveitar mais a minha filha, eu vou viver mais a vida, eu vou aproveitar mais a vida. Tem pessoas que fazem isso, que vivem dessa maneira. Mas, na verdade, quando elas fazem isso, elas deixam de priorizar coisas finitas para priorizar outras coisas finitas. Não é isso que ela está fazendo? Por exemplo, se antigamente você só dava crédito ao trabalho e agora você passa a dar crédito à sua família, o trabalho passa ou não passa? Passa. Sua família passa ou não passa? Passa. Então você só trocou uma coisa finita por outra coisa que é mais finita ainda. E o homem que aprendeu a contar os seus dias, passa agora a priorizar as coisas que são eternas. Então, como você consegue alcançar um coração sábio? Aprendendo a contar os seus dias e aprendendo a priorizar agora as coisas que são eternas e não as coisas que são passageiras. E aqui eu não estou dizendo, mas Luan, você está dizendo que eu não posso cuidar do meu corpo, ir para uma academia, eu não posso cuidar da minha família. Não, não é nada disso, não seja extremista. Mas é que isso não é mais importante do que a sua alma. Não é mais importante do que a sua alma. Não é mais importante do que as coisas que são eternas. Tudo isso é passageiro. Eu queria ler a última porção dos versos, dos 13 ao 17, para nós finalizarmos. Diz o seguinte: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão do teu servo, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por todos os dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E depois de tudo isso, depois de olhar para Deus, e olhar para si, o salmista pede por misericórdia.
Pois ninguém que reconhece quão grande é Deus e quão pequenos e pecadores somos, toma outra atitude que não seja pedir pela misericórdia e pela graça de Deus. Né? Então, quando o salmista faz esse contraste, Deus é finito, Deus é eterno, eu sou transitório e pecador, ele recorre para o quê? Para a graça de Deus. É o que ele fala no início do versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Né? Seja sobre nós a graça. Então ele recorre para essa graça de Deus. Ele reconhece, ele toma uma atitude aqui correta. E para finalizar, eu queria trazer 3 conclusões para nós com aplicação. E a primeira é o seguinte: uma das maiores mentiras que Satanás tem colocado na mente das pessoas é que elas têm muito tempo de vida. Mas quando nós nos deparamos com acidentes aéreos ou até mesmo com uma pandemia que passamos recentemente, percebemos que a vida é muito breve. Né? A vida é muito breve. E eu lembro que ano passado, quando eu montava essa pregação, foi justamente naquele período que em São Paulo caiu um avião. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, caiu um avião lá numa parte de São Paulo. E eu lembro que na reportagem falou de uma moça que ela tinha acabado de se formar e ia começar a exercer a sua função, né, naquilo que ela estudou de medicina, e tinha uma senhora já nos seus 89 anos, já perto de partir. E isso trouxe uma luz para a minha mente. Eu pensei, poxa, no mesmo dia morreu uma pessoa nova e uma pessoa velha. E muitos jovens pensam isso hoje, né? Eu vou ver minha vida, eu sou jovem, tenho muito a aproveitar. Mas todo dia morre jovem, todo dia morre criança, todo dia morre pessoas velhas. A morte não escolhe idade. Quando ela vem, ela leva quem tem que levar. E também, baseado nisso, eu lembrei que antigamente eu vi um vídeo que era tipo um cara andando numa rua assim pública e tinha várias pessoas, igual eu estou vendo vocês aqui. E era assim como em cima da cabeça de cada um de vocês eu conseguisse ver um cronômetro. E aqui, por exemplo, tinha 60 anos, 24 horas e 2 minutos. E aqui tinha 10 horas. Brincadeira. Entendeu? Então, assim, ele conseguia ver quantos dias de vida cada um de nós temos. E quem dera, né, nós pudéssemos saber quanto tempo de vida nós temos. Para algumas pessoas devem estar agora no hospital, o médico chegou e disse, você tem poucas horas de vida. Então o tempo para aquela pessoa é ouro. Mas para nós não sabemos. Né? A vida leva pessoas que nós amamos muito rapidamente, às vezes vai levar um de nós muito rapidamente. E a gente não sabe. Então não pense que você tem muito tempo. Você não tem muito tempo. Aprenda a viver o agora para a glória de Deus. Segundo, mais uma vez, Jesus traz, através da sua palavra, um confronto. E nos pergunta, o que temos priorizado? Né? E uma das áreas que Satanás mais tem investido é a maneira como nós gastamos o nosso tempo. Não é verdade? Às vezes nós passamos horas e horas na frente de um celular, fazendo várias outras coisas, mas não conseguimos passar 10 minutos estudando a Bíblia. Não conseguimos passar 30 minutos escutando Luan falar da Bíblia. Através dessa palavra, Deus me machuca muito. Me ensina muito a que eu tenho que priorizar a Deus. Não pense que eu estou falando e Deus não está falando comigo. Deus me ensina, irmãos. Eu preciso priorizar as coisas de Deus. O meu celular, quando eu comprei ele veio com uma função que eu não conhecia. E toda semana, todo domingo, ele me dá um relatório semanal. Diz, olha, você passou 10 horas a mais do que você passa mexendo no seu celular. E quando eu comecei a ver aqueles relatórios, eu comecei a me envergonhar, porque ele vai dando cada aplicativo que você vai passando horas. Aí você vai e contrasta. Quantas horas eu passei nessa mesma semana lendo as Escrituras, orando, dedicando tempo a Deus? O que tem sido a minha e a sua prioridade? Lembre-se, você não tem muito tempo. Por último, Jesus, o Deus eterno, entregou a sua vida para que nós, seres humanos finitos, pudéssemos viver eternamente. Então, tem uma boa notícia. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele morreu por mim e por você.
Ele que é o Deus eterno, morreu por pecadores finitos, para dar agora a vida eterna para pecadores. Então, recorra para Jesus. Vá até a graça de Deus, se humilhe perante Deus. E lembre-se, há pouco tempo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.